Queridos, o Senhor Deus tem uma palavra para o teu coração nesta noite. Se nós abrirmos os nossos ouvidos, abrirmos o nosso coração, certamente o Espírito de Deus há de falar conosco. E eu quero convidá-los a ouvir esta palavra, a deixar que ela entre no teu coração, para que ela encontre lugar na tua existência, para que tu sejas abençoado na tua caminhada, para que você viva segundo aquilo que Deus quer, para que você olhe para o Todo-Poderoso e quando as dificuldades chegarem, não se desvie da promessa do Senhor, porque Ele é poderoso para fazer coisas extraordinárias na vida daquele que crê. Marcos capítulo 2, versículos 1 a 12 diz: Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado, o telhado. Descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali, arrazoavam em seus corações: Por que ele fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados os seus pecados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glórias a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Amém? Senhor, eu quero clamar que Tu venhas falar conosco nesta noite. Ô Senhor, alimenta-nos, sustenta-nos, para que nós possamos crescer na Tua presença. Esse é meu clamor em nome de Jesus. Amém. Queridos, a vida do ser humano é marcada por certas dificuldades. Como nós vimos na palavra, havia em Cafarnaum um paralítico. Uma pessoa que não tinha condições de locomover-se, era necessário que alguém o levasse, que alguém o carregasse. E às vezes, amados, conosco é a mesma coisa. Nós estamos numa situação tão difícil, tão complicada, que é preciso que alguém nos carregue, que alguém nos leve, porque não temos forças, não temos condições de andar. Mas quando nós olhamos para o Todo-Poderoso, sabemos que Ele pode todas as coisas fazer. Ele pode contornar todas as dificuldades. Nada é deveras difícil para o Senhor, nada é difícil para o Todo-Poderoso, porque Ele tem poder para restaurar completamente a nossa vida. Talvez você também seja um paralítico, quem sabe? Você está passando por problemas, passando por dificuldades, talvez você esteja envolto numa série de dificuldades e você está à semelhança daquele necessitado de ser carregado, necessitado de ser levado. Mas eu quero dizer para você: deixe-se levar, porque bom é estar na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus. Às vezes, amados, as dificuldades que nós temos, algumas são em decorrência das nossas ações, em decorrência das nossas atitudes, da forma que nós agimos. Outras são mais comuns e é mais fácil serem contornadas. No entanto, seja numa situação ou na outra, Deus é aquele que pode mudar, Deus é aquele que pode nos restaurar. E eu quero chamá-lo a uma análise da tua vida. Será que você não está como o paralítico de Cafarnaum? Será que você não está amarrado no teu lugar, você não tem condições de locomover-se? Será que você não está sem forças para andar, sem forças para buscar o Senhor, sem forças para aproximar-se de Cristo Jesus? Será que você não está acostumado com a tua situação?
Nós precisamos vigiar, irmãos, para que não nos acostumemos com as situações difíceis, porém, que nós possamos estar continuamente buscando a presença do amado Jesus, vivendo aquilo que Ele quer e com o coração cheio de prazer, cheio de alegria no Senhor, possamos andar, seguir em frente, jamais parar, mas seguirmos em frente para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Haja vista, irmãos, que em Cristo sempre há esperança. Seja qual for a tua dificuldade, seja qual for o teu problema, Jesus tem sempre a solução. Ele pode mudar a nossa vida, Ele pode nos restaurar por completo. No caso que nós lemos, o relato bíblico fala a respeito de um paralítico que morava na cidade de Cafarnaum. Era alguém, amados, que talvez nasceu daquela forma ou em decorrência das situações, em decorrência do dia a dia, daquilo que ele fez, talvez em decorrência disso tornou-se paralítico. Mas o que importa é que ele não tinha condições de achegar-se à presença do Senhor. E foi necessário, amados, uma persistência, um esperar, um querer, um seguir em frente, um não se conformar com a situação, mas mesmo que fosse difícil, deixar-se levar. E foi isso que aconteceu com esse homem. Ele esperou, ele confiou e certamente alcançou a graça que precisava para a sua vida. Marcos capítulo 2, versículo 3, chama-nos a atenção. Ouça. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Veja, amados, a situação. Ele estava sendo levado, já não tinha condições de andar, mas estava sendo levado por 4 pessoas que entendeu que Cristo poderia mudar a sorte daquele. Nós temos que ser tais quais estes 4. Conduzindo pessoas para a presença do Senhor, certos que Cristo pode mudar, certo que Cristo pode restaurar, certo que Cristo pode dar uma nova vida, renovar a esperança daquele que se achega a Ele. Mas algo inusitado, quando eles chegaram a Cafarnaum, quando chegaram à casa onde Jesus estava, descobriram que a casa estava cheia. Havia muitos que queriam ouvir a palavra, e Jesus não estava ali com a missão de curar, com a missão de fazer isso ou aquilo outro. Diz a palavra que ele estava ali anunciando-lhes a palavra. Veja, ele estava falando a respeito do objetivo de Deus para o ser humano, ele estava testemunhando do poder, da graça do Senhor para com o ser humano, e ali estava a casa cheia de pessoas. E quando aqueles chegaram, levando talvez numa maca, numa cama, aquele paralítico, descobriram que não era possível adentrar a casa. Isso chama-nos a atenção para um detalhe, irmãos. Quando você quer buscar o Senhor, quando você quer Deus na tua vida, às vezes há os empecilhos que te atrapalham, os empecilhos que te faz parar, os empecilhos que não te permitem andar, e é preciso persistir. Nós não podemos nos deter nas primeiras dificuldades, nem nas maiores, nem nas menores, porque o Senhor nos chamou para prosseguirmos, sempre prosseguirmos, mas há muitos que, nas primeiras dificuldades, param, deixam de andar, abandonam o caminho e optam por situações que, na verdade, não as conduzem à presença do Todo-Poderoso. Irmãos, esses 4 homens, ao chegar com aquele paralítico, olha o esforço, 4 homens carregando um paralítico numa cama, ao chegar naquela casa, deparam com uma casa cheia. Não era possível colocar o paralítico na frente de Jesus. A expectativa era que, ao chegar ali, ao olhar para Cristo, o Senhor o abençoaria ou curaria da sua situação. Esta era a fé, principalmente dessas 4 pessoas que o carregavam. Veja, mas este objetivo aparentemente não seria possível. Mas não pararam, irmãos. Você não pode parar. Mesmo que a caminhada pareça difícil, não pare, siga em frente, porque sempre há uma solução, sempre há uma forma de você agir para alcançar a presença de Deus. Não te deixes parar, não te deixes parar. E esses amados descobriram que havia uma possibilidade, oh glórias, uma possibilidade um tanto quanto drástica. Seria necessário tomar um posicionamento que chamaria a atenção de todos que estavam naquela casa. Você tem vergonha de chamar a atenção das pessoas porque amas a Cristo Jesus? Às vezes temos, não é verdade?
Nós não fazemos aquilo que devemos no nosso trabalho para não despertar no nosso colega, quem sabe, a atenção. Ah, ele é crente. Às vezes nós ficamos calados. Nós não queremos despertar a atenção das pessoas para a nossa fé. Nós não queremos que as pessoas nos vejam como servos de Deus. Mas com esses foi um tanto diferente, amados. No versículo 4, Marcos capítulo 2, acompanha a narrativa. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão. A multidão, muitas vezes, é um empecilho na vida da gente. Ela nos impede de servir verdadeiramente a Cristo Jesus. Claro, impede aqueles que não estão com a sua fé realmente firmada no Senhor. E não podendo aproximar-se por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Irmãos, diferente, não é? Mas vale para alcançar a graça do Senhor. Vale o esforço. Vale o esforço para ouvir a palavra de Deus. Vale o esforço deixar as coisas. Vale o esforço tomar posicionamentos radicais por amor a Cristo. Vale o esforço, irmãos, de estelhar a casa. Fazer um buraco no teto. Vale o esforço quebrar o telhado de alguém por amor a Cristo Jesus. E foi isso que aconteceu naquele momento, amados. Ao chegar ali aqueles 4 homens e o paralítico numa maca, numa cama, eles descobriram que não era possível acessar a presença do Senhor. Mas não podiam voltar com aquele porque eles tinham convicção que era o dia da graça, do cuidado de Deus para com aquele homem. Mas o que fazer, amados? O que fazer? Mas como agir? Era preciso pagar um preço. E o preço foi, vamos subir ao telhado. As casas daquela época, elas não eram como as nossas, que tem esses telhados, telhas francesas, colonial, enfim, telhas de amianto. Elas eram uma espécie de laje, só que era uma laje de barro. Eles faziam toda a armação, colocavam galhos de árvores, coisas assim, folhas, e jogavam barro por cima. E assim, as casas tinham telhado plano. E havia sempre uma escada lateral que dava acesso ao teto, dava acesso à laje. E assim eles fizeram, irmãos, subiram com esse homem nessa maca. Ali eles quebraram o telhado, quebraram a laje, no lugar correspondente ao que Cristo estava. Imagine, quando olharam para cima, pedaço de barro caindo, folhas, pau. Certamente as pessoas abriram o espaço embaixo. Está caindo o telhado. Está caindo o telhado. Nós temos que tomar posições que às vezes mexem com a nossa vida em diversos aspectos. Nós não podemos nos contentar com o pouco, mas buscarmos sempre a presença do Senhor. E isso exige esforço. Exige esforço. Não contente-se com o pouco, mas esforça-te para buscar o Senhor, esforça-te para servir o Todo-Poderoso, porque Deus pode mudar a tua sorte, Ele pode te libertar, Ele pode te restaurar, Ele pode te curar, Ele pode mudar completamente a tua vida, desde que você olhe para Ele, que você espere nele, que você confie no Senhor. E aqueles 4 homens desceram o paralítico naquela cama, certamente amarraram a cama com algumas cordas, e o desceram à presença de Jesus. Oh, glórias! Olha só, irmãos, nós temos que tomar muitas vezes posições drásticas na nossa vida para alcançar a presença do Senhor, para alcançar o favor do Todo-Poderoso. E ali, queridos, estava diante de Cristo Jesus e diante daquele povo que estava aglomerados naquela sala, naquele espaço, aquele paralítico na cama, diante do Todo-Poderoso.
Talvez você seja um paralítico tal qual este, amado. Talvez você esteja dominado pelas situações difíceis, dominados pelos problemas dessa vida. Olhe para o Senhor, porque Ele pode te restaurar, porque Ele pode mudar a tua vida. Mas vá ao encontro do Senhor, corra para os pés de Cristo. Não fique parado no teu lugar. Esforça-te para alcançar Jesus. Esforça-te para servir ao Senhor. Esforça-te para estar diante do Mestre. É necessário nos esforçarmos, porque se não houver esforço, como é que vamos alcançar o favor de Deus para a nossa vida? Como é que vamos alcançar o favor? Preciso é que façamos alguma coisa, preciso é que nós possamos sair do nosso lugar, que haja movimento, que haja o correr para a presença do Mestre. Oh, glórias! E aqueles homens que levaram o paralítico de Cafarnaum à presença de Cristo Jesus, eles não voltaram porque as dificuldades estavam diante deles. Ao chegar naquela casa, viram que a porta estava cheia de pessoas, era impossível adentrar com aquela maca. Eles não ficaram tristes, eles não ficaram decepcionados. Vamos voltar, não tem jeito, olha como é que vamos alcançar. Mas correram atrás de uma solução, buscaram uma solução. Busque uma solução, busque de Deus uma solução na tua vida. Não fique parado, não fique. Irmãos, quantas vezes as dificuldades te deixam em casa, não é verdade? Você não busca o Senhor, por quê? São as dificuldades do cansaço, as dificuldades do tempo escasso. Vivemos dias em que o tempo tornou-se escasso, e se formos olhar para o fator tempo, não vamos fazer nada. Nós temos que fazer tempo, o tempo de estarmos na presença do Mestre. Você tem que encontrar tempo para o Senhor. O cansaço bate, não é verdade? Quantas vezes você está cansado, sol quente, trabalhou o dia todo. Aí você chega diante da casa, ali está Jesus. Porém um tanto de pessoas aglomeradas à porta, é difícil adentrar. Você olha e volta. Não volte, não volte. Porque o Senhor quer te abençoar, Deus quer agir na tua vida. E se for necessário, suba ao telhado, faça um buraco e desça à presença do Senhor, porque vale a pena o esforço, porque vale a pena estarmos continuamente diante do nosso amado Jesus, porque Ele move de forma poderosa na vida daquele que crê, e você sabe disso, você tem convicção disso, mas muitas vezes nós nos acostumamos com a ideia de ficarmos quietos no nosso lugar, certos que o Senhor está olhando para nós. Sim, o Senhor está olhando para nós, mas muitas vezes com olhar de repreensão, de rejeição, porque você não quer fazer aquilo que Ele deseja para a tua vida. Fique atento para que você não seja reprovado diante do Todo-Poderoso. Irmãos, no versículo 5 a palavra diz ainda, ouça o que diz no versículo 5, Marcos capítulo 2. Vendo-lhes a fé, Jesus viu a fé de quem? Dos quatro que levaram aquele paralítico. Veja, você pode ser um dos 4. Vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Oh, glórias! Queridos, por que Jesus não falou inicialmente, levanta-te e anda? Porque Jesus falou, os teus pecados estão perdoados. Nós precisamos entender que muitas das nossas enfermidades, elas são espirituais. São geradas pela nossa desobediência. Geradas porque nós não queremos fazer a vontade do Senhor. São dificuldades que são geradas porque viramos as costas para o Todo-Poderoso. A palavra não diz qual era o problema, por que esse homem era paralítico. A palavra não diz, certamente nasceu assim, ou talvez em consequência de alguma atitude, de alguma ação, tornou-se paralítico. A Bíblia não diz, mas é preciso entender, irmãos, que muitos estão como paralíticos em nossos dias. Não em cima de uma cama, mas andando por aí. No entanto, presos, quem sabe, aos vícios. Quantas pessoas presas ao vício do álcool, não conseguem mais dar passos sem a bebida,
amarrados. Ao levantar-se é preciso o ânimo da bebida, para dormir é preciso o ânimo da bebida, para viver no decorrer do dia, se não houver a bebida, não consegue dar passos. São pessoas paralíticas, não conseguem andar, mas consequência do seu afastamento do Senhor. Se dão tanto valor à bebida, é porque não valorizam Cristo Jesus nas suas vidas. Outros são paralíticos porque odeiam o seu irmão. O ódio vivo no coração. Não conseguem conviver com o próximo. São paralíticos, não conseguem andar, não conseguem seguir a caminhada, porque estão amarrados a uma situação de pecado. E é preciso entender que só Jesus pode mudar essa sorte. Sem contarmos ainda aqueles que são maus. Vive a maldade. Todo tipo de maldade, também consequência da não observação da palavra, de não amar a Cristo acima de todas as situações, de todas as coisas. Quando Cristo olha para aquele paralítico e diz, os teus pecados estão perdoados, é provável que aquele mal que ele tinha era em consequência de alguma atitude pecaminosa, de alguma atitude errada. E era necessário primeiro que houvesse a purificação para que a cura fosse uma realidade. E foi assim que o Senhor fez. Jesus veio sobre a vida, perdoou aqueles pecados, perdoou aquele homem paralítico. Jesus libera perdão sobre a vida dele. Jesus restaura a vida espiritual daquele paralítico. Jesus quer restaurar a tua vida espiritual. O que é que te prende? O que é que te amarra? O que é que te afasta do Senhor? O que é que te faz paralítico? O que é que te faz paralítico? Muitas vezes são coisas mínimas, insignificantes, sem importância, que estão destruindo a nossa vida, acabando com a nossa moral, quem sabe acabando com o nosso nome, destruindo o nosso caráter, enfim. São situações, amadas, que o Senhor não aprova, que contraria princípios de Deus, mas o Eterno quer purificar, o Eterno quer te lavar, o Senhor quer liberar perdão sobre a tua existência, Deus quer mudar a tua vida. E quando Cristo liberou o perdão sobre aquele paralítico, ali estavam os escribas, e estes passaram a conversar entre si. Era o zum, zum, zum. Quem é este que pode perdoar pecados? Quem é este? Veja, amados, muitas vezes o Senhor liberta uma pessoa de um estado lastimável, um alcoólatra, alguém viciado, mergulhado nas drogas, ou outro tipo de pecado qualquer. E quando o Senhor liberta, coloca essa pessoa de pé, como é comum nós ouvirmos as pessoas: está aí, isso é falso, isso é mentira, está se escondendo atrás da Bíblia, está querendo fazer alguma coisa. As pessoas não conseguem ver que Deus pode mudar a vida, que Deus pode restaurar, que Deus pode curar, que Deus pode mudar completamente a nossa existência. Portanto, não importa qual seja o teu mal, qual a tua forma de paralisia, seja ela física, seja ela espiritual, seja ela de caráter, do teu caráter, seja ela de uma forma que a sociedade não gosta, não aceita, seja qual for a forma da tua paralisia, Jesus pode te libertar. Jesus pode consertar a tua vida. Jesus pode restaurá-lo por completo. Pode mudar completamente a tua vida. Basta que tenhas coragem de achegar-se ao Criador. E se porventura houver muitos na porta, suba ao telhado, quebre o telhado, desça na presença do Senhor. Esforça-te para adentrar à presença do amado Jesus. Esforça-te para adentrar à presença do Senhor. E quando Cristo, irmãos, após perdoar o pecado daquele paralítico, vem uma parte interessante. Uma frase que todos falam por aí. Cristo disse para ele: levanta-te, levanta-te. Marcos capítulo 2, versículos 11 e 12, ouçam. Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Oh glórias!
Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glórias a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Oh, glórias! É grande, amados. É maravilhoso, não é? É maravilhoso, amados. Mas é isso que Deus quer fazer na tua vida. Deus quer tirá-lo dessa situação doente na qual você está, talvez. Tirá-lo da tua situação de pecado. É evidente, amados, que essa palavra não é direcionada de forma direta à tua vida, mas é uma palavra do Senhor para todos que estão aqui presentes. Amém? Se ela serve para você, toma posse. Oh, glórias! Se não se aplica de forma direta à tua vida, mas que seja uma palavra de testemunho para que você possa falar para aquele que dela necessita. Que você possa usá-la para testemunhar àqueles que dela necessita, para que o poder do Senhor, para que a glória do Todo-Poderoso se manifeste. E nesses versículos que nós lemos, nós vemos o poder restaurador de Cristo Jesus manifestar-se. O Senhor olha para aquele paralítico e diz: levanta-te, toma o teu leito. Não mais carregado por 4 pessoas, ele saiu daquela casa. Não mais carregado, não mais numa maca. Ele saiu, na verdade, levando a sua maca. Porque é assim que o Senhor faz, amados. Ele pega o doente, ele pega aquele que é paralítico, ele pega aquele que está parado, porém que olha para ele. O Senhor coloca de pé, o Senhor comissiona, o Senhor envia, o Senhor diz: eu te perdoo, eu te chamo, eu te encho do meu espírito. Vá e faça a minha obra. Seja útil à minha obra, não seja paralítico, não seja, mas seja útil à obra do nosso amado Jesus. Certamente, ao chegar na sua casa com sua maca debaixo do braço, os familiares daquele homem, com certeza ficaram assustados. Você andando? É assim que Deus quer fazer, irmãos, que as pessoas possam olhar para a nossa vida e falar: você, mas você era paralítico. Você tinha problemas sérios com as drogas, sérios com os vícios. E agora você está nesse estado. Que as pessoas possam olhar para você e que possam ver a glória de Deus na tua vida, o agir do Senhor, e que tu tenhas uma palavra de testemunho: foi Deus que agiu na minha vida, foi o Senhor que transformou-me, foi o Senhor que me tirou do meu estado pecaminoso, o meu estado de letargia. Eu estava ali paradão, sem nada a fazer, mas o dia o Senhor tocou no meu coração, chamou-me, comissionou-me, enviou-me, e aqui estou para falar do amor do nosso amado Jesus. Irmãos, o Senhor diz para você nessa noite: levanta-te e anda. Seja qual for o teu mal, levanta-te e anda. Talvez você não seja alguém com problemas físicos, mas talvez tenhas problemas de ordem social. Talvez problemas com as drogas, problemas com a pornografia, problemas com a preguiça, problemas com as costas viradas para Jesus. Este é um grande problema. Virar as costas para o Senhor. Problemas na rejeição da santa e bendita palavra. Os mais diversos problemas. Nenhum deles são demasiadamente grandes, porque Deus pode mudar a tua sorte. Deus pode mudar a tua vida. E o Senhor quer fazer que tu tenhas forças para carregar a tua marca, para que saia por aí testemunhando do poder e da grande graça do nosso amado Jesus. Amém, amados? Glórias a Deus por isso. Queridos, com certeza, hoje é dia de darmos mais um passo à frente. Hoje é dia de nós nos deixarmos mover pelo Espírito Santo de Deus, de ouvirmos a voz do Espírito. Não se contente com o pouco que você tem. Não se contente com essa comunhão muitas vezes básica com Deus, porque o Senhor quer fazer que o Espírito dele esteja sobre a tua vida de uma forma grandiosa, poderosa, de uma forma maravilhosa. O Senhor quer manifestar-se na tua existência como manifestou-se àqueles que eram discípulos de Cristo, os apóstolos,
O Senhor quer manifestar-se na tua vida da mesma forma. No entanto, necessário é que tu estejas na presença dEle. E tu vá ao encontro do nosso amado Jesus. Aleluias. Queridos, que tu sejas um desses 4, se você está bem, firme, que tu sejas um desses 4 que levaram aquele paralítico. Que tu sejas alguém que conduza pessoas à presença de Cristo Jesus. Que tu sejas um servo, que tenha prazer que levar a palavra, ou pessoas à presença para ouvir a palavra do amado Jesus. Não fique parado. Não contente-se com o pouco que você tem feito. Veja, pergunte a si mesmo, será que Deus está contente com as minhas atitudes? Com as minhas ações como crente? Será que eu tenho feito o suficiente para agradar o Todo-Poderoso? Será que eu tenho feito o suficiente? Faça para Deus, amados. Não te prenda, faça para o Senhor. Se aquele paralítico não contasse com a ajuda daqueles 4 cidadãos, como chegar à presença do Senhor? E ainda, se não fosse 4 cidadãos persistentes, homens de fé, como ele poderia ter chegado, na segunda etapa, ter chegado à presença de Cristo? A primeira etapa, diante da porta. A porta estava fechada, uma aglomeração de pessoas. A segunda etapa, o telhado. E ainda, em cima do telhado, se estes não fossem de fé, 4 homens de fé, como teriam coragem para quebrar o telhado de alguém? Como teriam coragem de quebrar o telhado? Mas eles tiveram. E esse chegou à presença de Cristo. E ele recebeu a bênção do Todo-Poderoso. Você precisa ser um causador da bênção na vida do próximo, na vida do paralítico. Você precisa ser o causador da bênção. Alguém que conduza a pessoa à presença do amado, para que ela possa conhecer Jesus e ser agraciada com a cura, ser agraciada com a libertação, ser agraciada com a restauração completa da vida. Irmãos, o Senhor diz para cada um de nós nessa noite que é preciso fazermos alguma coisa. Amém? Se você é o paralítico, esforça-te para receber de Deus a cura. Se você é aqueles que ajudam o paralítico, procure fazer ainda mais para que o nome santo do Senhor seja honrado e seja glorificado. E assim possamos prosseguir nessa caminhada em direção aos céus. Oh, glórias! E o Senhor fala para você nessa noite, levanta-te, toma o teu leito e anda. Ele falou, levanta-te. Primeira ação, sair da cama, levantar-se, ficar de pé. Segunda, tomar o leito. Um posicionamento, tomar o leito. E o terceiro, vai para a tua casa. É isso que o Senhor fala com você. Levanta-te, toma o teu leito, vá para a tua casa. Sirva ao Senhor com todas as forças do teu ser e verás a glória do amado Jesus. Amém? Oh, glórias! Crês nisso? Vamos viver essa verdade porque é a palavra de Deus para a nossa vida. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por esses momentos aqui na tua presença, Pai. Pela palavra, meu Deus, que tu venha solidificá-la em nosso coração, para que ela possa frutificar na nossa vida. Fala conosco, Senhor, de forma poderosa. Senhor, desperta-nos, para que possamos fazer a tua obra. Esse é meu clamor em nome de Cristo Jesus. Amém. Mensagem 986.